Galera, vamos falar de Copa do Mundo? Vambora! Eita, na hora de começar a bagunça. Nós somos tudo um bando de burro. Então, vamos lá, né? Eu até fiz um outro vídeo aqui, mas acho que ficou muito longo. Eu vou tentar resumir, porque esse assunto até... Enfim, né? Assim, eu não quero ser aquele cara chato, né? Como eu sou, né? E já fui mais. Ai, porque não pode, que é pra todo mundo, que não sei o que, o jogo, eu quero que o Brasil perca, eu quero que o Brasil morra, eu quero que o Brasil se exploda, não sei o que. Eu também não quero ser esse cara assim, chato, né? Enfim, criticista, né? Criticista, perdão. Não quero ser esse cara criticista, mas assim, vamos pensar o seguinte, né? Repito, o senso comum, é perceber o seguinte, cara. Primeira coisa, eu vejo isso nitidamente. Eu moro na favela aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? E eu percebo isso nitidamente. Assim, nada contra esse espírito de coletividade, esse espírito de união, quase uma coisa esotérica, né? O senso comum sempre com isso, né? Essa coletividade, essa união toda, porque isso, assim, é sempre uma coisa, infelizmente, uma coisa esdrúxula, uma coisa consumista, né? E aí faz parte, eu não vou falar disso agora, né? Porque a gente é induzido. Se todo mundo faz, a gente faz também, né? É uma coisa comprovada, isso é fato. Todo mundo pensa assim, eu penso assim. Todo mundo faz assim, a gente faz assim. A gente quer se sentir integrante, né? Integrado, participante disso, né? Então é quase que uma coisa obrigatória, né? Mas o ponto não é esse. Assim, de novo, nada contra o esporte. Seria muito interessante se tudo isso fosse genuinamente pelo esporte. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. A grande questão é por que a gente não se une dessa mesma forma, com esse mesmo empenho, com esse mesmo espírito de coletividade, com esse mesmo espírito de união, enfim, né, integralmente, por que a gente não faz isso com outras coisas que são essenciais, cara? As escolas públicas aí, por exemplo, tu vai nas escolas públicas, hospitais públicos, segurança pública, tudo que é bom, essencial para o país, é essencial, abandonado. Por que a gente não se une dessa mesma forma? Sabe, para consertar um colégio público, para consertar aqui mesmo, né, na favela onde eu moro. Cara, vários lixão, várias ruas desasfaltadas, tudo abandonado, tudo sucateado, tudo, sabe, sujo em vários aspectos. Por que a gente não se une para consertar isso? Mas para fazer futebol, para fazer carnaval, para fazer esses eventos, sempre há uma união, sabe? Há uma cooperatividade. Por que a gente não faz isso com coisas importantes, cara? Por que a gente não se une como país e para do jeito que para um esporte, para um país? Por que a gente não se une em contra a política? Sabe? Porque a gente não vai todo mundo lá na casa do presidente tacar fogo lá, faz o que tiver que fazer, sei lá. Por que não? Sabe? No futebol a gente se une, né? Mas por que não com outras coisas que são essenciais, né? Por exemplo, por que a gente não se une da mesma forma e vai nos lixões, nas cracolândias, nas partes que estão abandonadas pelo Estado? Por que a gente não vai lá e faz um projeto social, ajuda, reforma, pinta, tira essas pessoas desse estado de miséria? Por que a gente não faz isso, né? Mas pro esporte a gente faz. Cara, não faz sentido nenhum até. É tão louco que a gente pinta a rua, né? E daqui a 5 anos, né, as ruas vão estar tudo desasfaltadas com a porra dos passarinhos lá, do porra dos desenhos. Então por que a gente não se preocupou em pensar nisso, né? A gente paga o IPTU e IPVA mais alto do mundo, sabe, praticamente, né? Em relação a custo-benefício. E, pô, e o negócio vai ficar lá abandonado, cara. Eu trabalhei há anos atrás, né, num desses eventos públicos aí que sempre tem, né? Copa, essas coisas, já trabalhei nisso. E assim, gasta-se milhões de reais sempre, carnaval, Copa e todos esses eventos, e não tem um retorno financeiro real, sabe? O país tem que analisar, pô, isso gera um retorno financeiro real para o país? Não gera, é só um retorno que é a mesma coisa de sempre. Isso é um evento meramente, quem dera se fosse pela paixão, pelo amor ao esporte, fosse genuíno, fosse prioritário, mas não é uma coisa meramente mercadológica e capitalista, feito único e exclusivamente visando lucro. É isso que esses eventos são feitos. Todos esses eventos comerciais e sociais são feitos visando único e exclusivamente o lucro, né? Lucro, ponto. É isso que esses caras querem, lucrar dinheiro, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é só isso que esses caras visam. E eles criam esses mecanismos sociais, né, para enganar a população e ganhar mais dinheiro e poder também hegemônico de todas as formas possíveis, né? Se gasta bilhões, e aí, por exemplo, aí lá gastou-se bilhões, literalmente,
para fazer esses centros olímpicos ou investir nas reformas dos centros esportivos, depois ficou tudo abandonado. Aí depois fica tudo lá largado, não tem nada de bom depois, não se aproveita, seja desperdício de dinheiro. Para quê? Ou então pior, né? Eu vi isso com meus próprios olhos. Eles compram lá, gastam bilhões lá de dinheiro público, meu e seu, e depois vendem isso para alguém por preço de banana, né? Que nem estão fazendo aí com tudo nosso, Petrobras e tudo, todos os órgãos públicos decentes, né? Os poucos que geram lucro estão sendo vendidos, né, para os burgueses, para as empresas, para os outros países, e é o que acontece, né? Os caras lá gastaram bilhões lá para fazer as acomodações para os atletas, depois venderam a preço de banana para gente rica. Ou fica lá abandonado, não serve para porra nenhuma, lá um elefante branco, né? Então não faz sentido, cara. A gente gasta mó dinheirão para reformar um monte de coisa, para cuidar um monte de coisa, porque para algo bom a gente não tem esse mesmo espírito de unicidade, sabe? De participação, de integralidade, de força, de união. Né? A gente não tem, cara. Não se une, a gente não se une dessa mesma forma. Sabe por que a gente não se une dessa mesma forma? Para torcer pelo jovem atleta, pelo cara que não tem recurso. É só o jogador milionário lá que já tá rico, que tá cagando se o time perdeu, deixar de perder, e não tá errado, porque é assim que funciona, né? Para dar dinheiro pro outro cara bilionário lá, né? E aí tu ainda tem coragem de abrir a boca para falar o meu time. Que time é teu, cara? Sem duplo sentido, tá? Que time é teu? Quem time é teu? Porque o time não é teu, mano. O time é de um cara rico pra cacete, entendeu? Que se aproveita e ele tá ganhando dinheiro, tá tudo certo. Não tem time. O time não é seu. O time não é nosso. A seleção brasileira não é nosso. Não é nosso. É de alguém rico que depois... Isso que não faz sentido nenhum pra mim, né? E aí o Estado ganha nisso. O Estado precisa dessas convenções sociais, dessas práticas sociais para manter a hegemonia, para manter o controle. Sabe por quê? Não faz sentido nenhum para mim. Né? Você vai trabalhar igual um cão, né? Para comprar uma porcaria de uma camisa. É isso que as pessoas têm que entender. É uma regra geral do capitalismo, né? Tudo, né? Nada é de graça no capitalismo. Então você tem que entender tudo que você compra, você tem que trabalhar para isso. Então você tem que pensar, pô, meu, faz sentido eu trabalhar igual um cão, né? Para eu sustentar um evento desse, para eu participar de um evento desse, faz sentido? Para mim não faz, pelo menos, cara. Não tem sentido nenhum. Quer dizer, o cara vai trabalhar igual um cão para comprar umas roupas de amarelo para torcer para um país que não tá nem aí para ele, que não tem nacionalismo nenhum, que não tem pátria, assim, que não tem amor à pátria nenhum, um país que caga para sua nação totalmente em todos os aspectos, né? E aí eu acho assim, é uma coisa assim, quase que uma hipocrisia mesmo, sabe? A gente, aí tem a questão também disso, né? É uma grande hipocrisia essa idolatria nacional, né? A gente, vai Brasil, porra nenhuma, nosso país está abandonado. Assim, vamos ser sinceros, seria lindo se a gente pudesse fazer um evento desse e comemorar com alegria, mas que motivo real e genuíno nós temos para comemorar? Os índices são cada vez piores, a educação, tudo que é básico e essencial no nosso país piora a cada ano, nos índices são bem claros, educação, saúde, segurança, custo de vida, piora a cada ano, sabe? O país piora em todos os aspectos a cada ano, a nossa vida está cada vez mais dura, tudo cada vez mais caro, a violência, a insegurança, a corrupção, tudo aumenta a cada ano, e assim, legal a gente comemorar, a gente ter um momento de prazer, né? Eu acho importante isso. Mas será que é prioridade a gente fazer isso? Será que é prioridade a gente gastar rios de dinheiro com esses eventos que não são lucrativos? Né? Só porque é popularista e aí os caras ganham dinheiro com isso, que é o que o povo quer, pão e circo, por aí vai? Faz sentido? Faz sentido a gente estar comemorando com tanta alegria, tanta coisa assim. Essa é literalmente a estratégia, né? Pão e circo, né? Porque faz sentido? Não faz, mano. A gente não tem motivo nenhum para comemorar. A gente teria que estar distorcendo pro nosso país em tudo, né? Porque não é, mano. Não é. A parada não é legal. Sabe qual é? Você gastar rios de dinheiro, você tá trabalhar igual um cão, né? Metade do que você ganha vai pro Estado, né? Depois o pouquinho que sobra você vai lá comprar essas coisas todas aí comercialista, né? E não tem lucro, não tem. Sabe, eu não consigo entender essa lógica, né? Mas enfim, né? Então, assim, eu tô pouco me importando com isso, né? Não torço contra, não torço a favor, né? Mas é isso aí. Beijo do Magro. Tamo junto. Valeu, galera.